Fala pessoal, muito bem-vindos aí a mais um vídeo para o canal. Para quem não me conhece, meu nome é Rodrigo, da Fator Lucro. Sou trader há 10 anos e no vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho aí sobre padrões gráficos clássicos, né? Foi uma das primeiras coisas que eu comecei a estudar, foi o que me trouxe para análise técnica e a ideia hoje é trazer uma abordagem um pouco mais simplificada e algumas nuances de alguns padrões, né? Que a gente vê às vezes algumas coisas sendo traçadas de uma forma que não é convencional como está nos livros. Então, antes de começar, vamos primeiro contextualizar um pouco, né, da onde veio os padrões gráficos. Isso começou com um cara chamado Richard Schabacker, em 1932. Ele era editor financeiro da Forbes e foi ele quem nomeou essas figuras que a gente conhece hoje como bandeira de alta, os triângulos, cabeça e ombros, né, topos e fundos duplos, né, da onde que ele tirou esses nomes? Provavelmente da cabeça dele mesmo, né, porque não tem nenhuma referência em relação a isso. E aí, em 1948 foi muito mais difundido com o livro de Análise Técnica das Tendências das Ações, do Edwards e Magee. O Magee, ele era sobrinho do Schabacker, né? Foi ele quem encontrou as anotações do Schabacker sobre esses padrões. E aí eles deram continuidade com esse volume aí que veio depois, amplificando um pouco mais os estudos, né, em cima desses padrões. E aí eles colocaram, né, o que que os padrões fazem, né? Então, o que que os padrões eles são, na verdade? Eles são basicamente um reflexo do comportamento do mercado ali, né? Tudo que acontece que gera emoção nas pessoas tem um certo comportamento. E esse comportamento é refletido em determinados padrões. E esses padrões eles podem ser tanto de reversão de tendência ou de continuação de tendência. Então, esse é o primeiro ponto, né? Para a gente ver um padrão gráfico, ele tem que ter um contexto. E esse contexto ele vai ser ou uma reversão ou uma continuação de uma tendência. E muitas vezes a gente vê casos de padrões gráficos sendo traçados dentro de consolidações, o que não tem contexto. Às vezes o próprio padrão ele é uma consolidação, como um retângulo, mas você não vai encontrar, por exemplo, uma bandeira de alta dentro de uma consolidação, né? Ela tem que ter um movimento que precede, ou um cabeça em ombros, né, por exemplo, que é um movimento de reversão. Eles caracterizaram, né, alguns dos padrões, então, que eu vou trazer aqui. Óbvio que tem muito mais padrões aí nos livros, né? São livros grandes, né? Eu tenho os dois aqui, então, por exemplo, você pega a análise técnica das tendências das ações, é praticamente uma bíblia. Eu não sei se dá para enxergar direito aí pelo vídeo, mas ele é praticamente uma bíblia, né? Esse livro. E o do Shabak é um pouco mais curto, só que é, né, bem mais detalhado nesse sentido, até porque foi ele quem iniciou todo esse processo. Então, são livros aí que eu recomendo, né? Quem quiser se aprofundar nessa didática, são os livros de referência que a gente tem aí para esses estudos. Sem falar no Peter Brandt também, que é esse senhor aqui, né, com 5 décadas de mercado, ainda vivo, né? Eu até tenho bastante contato com ele pelo Twitter e faço parte da comunidade dele, então ele é uma das referências também nessa parte de análise clássica, ele tem um livro dele sobre isso. E o próprio Twitter dele também é cheio de imagens aí desses padrões, né? Então quem tiver curiosidade aí pode seguir ele lá também. Vamos começar então aí falando um pouquinho dos principais padrões que podem ser tanto de reversão como de continuação de tendência, tá? Basicamente são dois. Tem mais, obviamente, nos livros, como por exemplo o triângulo invertido, mas eu não vou nem trazer exemplos desse aqui, são padrões mais raros de acontecer. Eu acho que os principais já é mais do que o suficiente para a gente conseguir entender, né, as principais nuances. Então, o primeiro deles sendo o triângulo simétrico, né? Normalmente o triângulo simétrico ele é encontrado mais em continuação de tendência, ou seja, a gente vai ter uma tendência de alta. Em algum momento, esse padrão ele é encontrado nesses pontos aqui, né? E como é que ele é formado? A gente vai ter a perna de alta, e aí a gente tem a correção a correção sendo feita, onde isso aqui vai ser formado um triângulo simétrico que eventualmente vai ser rompido. E a gente tem que ter essa perna de alta que precede o movimento, para ser um movimento de continuação. Então, um dos exemplos que a gente tem aí, que aconteceu inclusive hoje, foi na Cook, né? A gente teve aqui o triângulo simétrico, né? Onde a gente teve essa perna de alta que antecedeu o movimento, a gente teve o rompimento, a gente projeta a perna do fundo até o topo do padrão a partir do último fundo que foi formado dentro do padrão, né? E a gente tem aqui o alvo sendo o objetivo sendo atingido, né? Então, aqui é um exemplo de como que esse padrão ele é formado. Normalmente, quando a gente está numa tendência de alta, é normal que o primeiro ponto do padrão seja o topo
antes de ele começar a fazer o zigue-zague aqui dentro, né? Eventualmente ele romper isso. O primeiro ponto vai ser o topo, assim como numa tendência de baixa, o primeiro ponto ele vai ser um fundo formado, tá? Isso não é uma regra, digamos assim, 100% rígida, mas é normalmente como a gente vê sendo formados os padrões mais confiáveis, né? Uma tendência de baixa, o fundo é primeiro toque, e uma tendência de alta, o topo é o primeiro toque do triângulo. E ele precisa respeitar essa tendência que vem antes. Você não vai encontrar, por exemplo, um triângulo simétrico sendo formado em algum momento dentro de um padrão aqui dentro, tá? Não é o caso que eu estou exemplificando, mas é só para ilustrar, porque aqui, né, se a gente traçasse fingir que está traçando aí um triângulo simétrico, a gente não tem uma tendência que veio antes disso, a gente está numa consolidação, a gente está lateral. Então ele não tem esse movimento que precede para dizer que é de continuação. Em raros casos, ele pode ser um movimento de reversão também, tá? Mas é mais raro. E aí a gente tem também o retângulo, né? O retângulo, ele é um dos padrões mais confiáveis, tem uma taxa de acerto que não é garantida, né? Nenhum dos padrões tem uma taxa de acerto 100% garantida, mas ainda assim o retângulo, ele é um dos mais confiáveis, né? O retângulo, ele nada mais é do que a junção ali de topos e fundos. Por exemplo, Solana, aqui a gente tem dois topos claros em mesmo nível, dois topos fundos no mesmo nível, eventualmente isso foi rompido, né? A gente tem essa perna de tendência que veio antes do movimento, e a gente projeta essa perna a partir do fundo aqui para cima, né? A gente teve o objetivo praticamente atingido. A outra forma de a gente medir a amplitude do possível objetivo é a amplitude do próprio retângulo, né? É traçando aqui a amplitude do topo ao fundo e projetando esse movimento para cima, certo? Então essa é uma segunda forma de a gente ver até onde o movimento pode ir. Nenhum movimento de projeção, ele é 100% garantido, assim como nenhum padrão é 100% garantido que vai confirmar a sua tendência. Mas a gente usa como um guia, né? Principalmente um guia para você conseguir medir aí um possível risco-retorno. Então, por exemplo, se eu estou traçando essa perna a partir do fundo e eu tenho um possível objetivo de preço até este nível aqui, né? Eu sabendo que eu posso entrar na operação no rompimento desse retângulo, com o stop abaixo do último fundo, ou abaixo da mínima do candle que rompeu. Por quê? Se o preço voltar para baixo, ele invalida o padrão. Então, teoricamente, ele não deve voltar para baixo. E se eu tenho essa medição com risco-retorno pelo menos 2 para 1 até o objetivo, no caso aqui 2,9 para 1, eu tenho uma operação válida, né? Então eu conseguiria operar isso daqui. Agora, quando a gente vem em um movimento muito extenso, onde o último candle tem, por exemplo, o último fundo está aqui embaixo, ou a última mínima do último candle está aqui para baixo, a gente acaba tendo uma operação aí de 1,3, 1,4 para 1, você acaba tornando uma operação inválida, por mais que o padrão ainda esteja ali. Então a gente calcula, né, o objetivo com esse objetivo de medir se a gente pode ter uma possível operação ou não. Em segundo ponto, eles colocaram características aqui, padrões de formações que prevêem apenas continuação, né? Ou seja, em uma tendência de alta, a gente vai ter os triângulos ascendentes, as bandeiras, geralmente apontando para baixo, flâmulas e o ombro, cabeça e ombro de continuação, né? Então, o triângulo ascendente vai ser muito parecido com o triângulo simétrico, né? A gente vai ter a primeira perna de alta. A diferença é que ele vai ter a sua base, a primeira base vão ser topos no mesmo nível, fazendo fundos mais altos, né? E aí ele vai formar aí um padrão de triângulo ascendente que eventualmente vai romper para cima. Normalmente, também ele vai começar com o primeiro toque sendo um topo, e normalmente ele vai ter aí de 5 a 6 toques, tá? Normalmente. Passou disso ou se aproximou muito do vértice, assim como o triângulo simétrico se aproximou muito do vértice, o padrão tende a ser invalidado, né? Ou não confiável. Normalmente, esse tipo de padrão, eles chegam aí até, no máximo, 70% do vértice. Opa, 70% do vértice. Passou disso, né? Ele se aproximou, ele afunilou demais, ele tende a não ser tão confiável assim. A bandeira também ela vai ser apontada para baixo, né? A gente vai ter aqui o mastro,
e aí vai ter a bandeira sendo formada assim. Você também não vai encontrar uma bandeira no meio de uma consolidação. Um exemplo que a gente tem de bandeira, por exemplo, aqui no gráfico diário do Bitcoin, isso aqui foi uma bandeira, né? A gente teve aí uma duração de aproximadamente 40 dias, né? Isso aí dá, se a gente for num gráfico semanal e usar isso aqui como a perna, a gente tem aqui uma bandeira de aproximadamente 6 semanas, né? E normalmente as bandeiras, elas duram de 2 a 8 semanas, tá? Isso aqui é padrão. Se for além disso, provavelmente deixa de ser uma bandeira e se torna um canal de baixa, né? Ou alguma outra figura que eventualmente possa transformar. Mas as bandeiras, elas tendem a ser menores em duração, tá? De 2 a 8 semanas, principalmente porque elas atuam como consolidação, como uma breve pausa para uma troca de mãos ali de realização de lucro. Está trocando mão entre quem comprou lá embaixo, quem acredita no próximo movimento, e aí a gente consegue também traçar um objetivo usando a amplitude de toda a perna de alta que veio antes do movimento a partir do último fundo dentro do padrão. Então, aqui no caso do Bitcoin, a gente teria um objetivo lá na casa dos 147, 148 mil, 150 mil arredondando, né? Essa seria a forma de a gente calcular o objetivo. E aí, da mesma forma, quando a bandeira é rompida, você consegue ter uma entrada, um stop no último fundo e um objetivo, se tiver um risco-retorno favorável, você consegue entrar na operação. A flâmula, ela é muito parecida com a bandeira, a única diferença é que a flâmula ela vai ser pontiaguda. Ela vai ter este formato aqui, né? Ela vai afunilar próximo do vértice e ela também não deve chegar até o nível mínimo do vértice, máximo do vértice. Ela vai acabar rompendo antes para se tornar mais confiável. Se chegar aqui, ela pode acabar falhando, isso aqui acaba se tornando um outro padrão ou até invalidando o padrão. Bom, e aí, por último, a gente tem aqui o ombro, cabeça e ombro de continuação. Também são figuras meio raras de aparecer, mas elas aparecem, elas estão na literatura, elas existem. E um exemplo é também no próprio Bitcoin aqui, né, onde a gente tem aqui um ombro, cabeça e ombro de continuação. Então, diferente de um cabeça e ombros de reversão, onde a gente vai ter a tendência de alta, e aí a gente vai ter a formação do cabeça e ombros, né, onde a cabeça vai ser o topo mais alto dentro da tendência e a linha de pescoço vai ser rompida. No cabeça e ombros de continuação, ele vai ter o formato inverso, né? A cabeça ela vai ficar armada para baixo e aí a neckline vai estar nessa linha aqui. Foi isso que aconteceu com o Bitcoin nessa região. A gente tem aqui um ombro, cabeça e o ombro e aí foi rompido, né? Isso aqui nunca é uma coisa exata, é muito difícil a gente ver isso de uma forma 100% exata, mas a gente consegue ter uma boa noção tendo o contexto disso, né? A gente teve uma alta que precedeu muito clara aqui, e aí a gente teve o padrão sendo formado. A medição do padrão, a gente mede lá do fundo da cabeça até a linha de pescoço, né? Até a neckline. E projeta isso a partir do rompimento. Então, no caso aqui do cabeça e ombros, a gente teria um objetivo para o Bitcoin na faixa dos 160 mil, né? Muito parecido ali com o da bandeira, né? Então, como eu disse, a gente não tem obrigação, né? O padrão não tem obrigação de atingir aquele objetivo, mas a gente utiliza ele como um guia. Indo agora, né, para o próximo, a gente tem aqui em uma tendência de baixa, a gente tem o triângulo descendente, né? Ou seja, a gente não vai encontrar um triângulo descendente dentro de uma tendência de alta, né? Então a gente não vai ver isso aqui sendo formado, né? E aí eventualmente tendo uma base aqui, um triângulo aqui. E isso aqui não acontece, tá? Isso aqui provavelmente, se isso aqui está acontecendo, provavelmente é muito mais chance dessa figura romper aqui e acabar formando um possível retângulo de continuação do que ser um triângulo descendente. Mas ela vai ser encontrada em tendências de baixa, onde a gente vai ter a perna de baixa, e aí a gente vai formar eventualmente topos mais baixos, mantendo a pressão no nível horizontal aqui dos preços, até eventualmente que ele venha a romper isso aqui, né? Como aconteceu hoje mesmo também com o Bitcoin no gráfico de uma hora, ontem, na verdade, né? A gente vê aqui uma perna de baixa, a gente vê topos mais baixos, fundos aqui mais ou menos no mesmo nível, aqui a gente teve um rompimento prematuro, né? Teve algumas tentativas, mas a gente vê, claro, fundo aqui, fundo aqui, fundo aqui. O padrão foi rompido, voltou para fazer o pullback nessa região aqui agora, que se tornou uma região de resistência, antes era suporte, e a gente mede a amplitude do padrão a partir do rompimento, a partir do último topo dentro do padrão. Então a gente teria aqui um objetivo ali na casa dos
US$ 112 mil, né, para esse padrão aqui. Então, ele vai acontecer dentro dessa estrutura de tendência de baixa, não vai ser encontrado dentro de uma tendência de alta. A bandeira também é a mesma coisa, a diferença é que a bandeira agora vai ter a sua inclinação voltada para cima, né, com o padrão aqui, até que a gente rompa e vá para baixo. Assim como, por exemplo, se eu não me engano, acho que no Ethereum Classic a gente teve isso sendo rompido hoje. A gente tem aqui um exemplo, né, de uma bandeira de baixa sendo formada. A gente tem um mastro muito claro sendo formado a partir do momento que isso aqui for rompido, né, com um fechamento claro abaixo das linhas que conectam os fundos, a gente vai ter a confirmação. E aí a gente poderia traçar aí o objetivo a partir do topo de dentro do padrão e teria aqui na casa dos $20, né? Normalmente a gente encontra algum nível de suporte ou resistência como confluência nessa região, como a gente teve aqui topos e fundos sendo testados, certo? E a flâmula também não muda nada as regras, a diferença da flâmula, né, é que ela vai ser vai ter ela vai ter inclinação, ela vai ser pontiaguda para cima também, não deixando o preço chegar próximo do vértice, né? E o ombro, cabeça e ombro também no mesmo formato da estrutura dos outros. Ele diferente de um cabeça e ombro de reversão, onde a gente tem aqui, né, o cabeceamento tradicional, né, sendo formado com a cabeça sendo o último fundo. No caso de numa cabeceombro de continuação, ele seria neste formato aqui. E aí ele romperia para baixo, né? Isso aqui seria um padrão de continuação. Um padrão de cabeceombros muito evidente que aconteceu foi na IMX, por exemplo, né, dentro de um gráfico diário. A gente tem aqui um padrão de reversão de cabeça-ombros muito claro, né, praticamente de livro aqui, onde a gente tem essa tendência de alta, e aí ele reverteu. E o principal ponto desse padrão do cabeça-ombros é que ele deve ter os ombros proporcionais tanto em distância quanto em amplitude, certo? Não precisa necessariamente ser em relação à cabeça dele, mas os ombros devem ser proporcionais entre eles. E aí a medição é da mesma forma. A gente rompe para baixo a partir da linha de pescoço, né? E chega muito próximo aqui do objetivo. Não é 100% garantia de atingir, mas chega muito próximo. Agora, nos casos especiais de reversão, vamos ver aqui começando primeiro pelos em tendência de alta, né? A gente tem um triângulo descendente. Ele é um caso especial porque pode acontecer de a gente, numa tendência de alta, bem estabelecida, onde a gente já percebe um esgotamento da tendência, ter a formação de um triângulo descendente sendo formado, eventualmente rompendo isso aqui para baixo e corrigindo, né, formando outros padrões de continuação ali no meio do caminho. Mas é um caso mais raro de acontecer, porém acontece. O que não pode acontecer é uma figura como essa dar continuidade na tendência anterior. Isso não acontece, tá? Fundo duplo, fundos e topos duplos, na verdade, né? Já vou até me adiantar aqui nesses dois casos, porque são padrões extremamente, assim, mal compreendidos, digamos assim, porque eles têm umas regras muito chatas para serem seguidas, né? Por exemplo, a gente tem a formação de um primeiro topo, e para a formação do segundo topo acontecer, precisa haver um vale entre os dois topos, que seria essa região aqui, né? Esse vale tem que existir e tem que ter uma certa distância. Normalmente, esse tipo de figura é encontrada dentro de um gráfico diário com uma duração aí de 1 até 4 meses, por exemplo. Vamos colocar aí 26 semanas, talvez, tá? Pela literatura, seriam até 26 semanas, na verdade. Um exemplo que tem disso acontecendo é na própria Solana, um gráfico diário, aqui nesse ponto, né, onde a gente tem aqui, veio de uma tendência de alta, chegou a lateralizar e teve a sua última perna de alta sendo formada aqui, e tivemos dois topos no mesmo nível, e este é o vale que tem que acontecer, né? Foi um vale bem grande, de 30%. Ele trata muito isso nas ações, né? Realmente de 20 a 30% nas correções, só que como a gente sabe que cripto é mais volátil, isso aqui pode variar muito dependendo de qual a gente está olhando. No caso da Solana, ele se manteve dentro dessa regra dos 30%, e também teve aqui uma distância aqui de 60 dias, né? São praticamente 2 meses, então está dentro daquela faixa de diferença. E outra coisa é que o padrão ele só é considerado um topo duplo ou um fundo duplo se for o inverso. A regra que se aplica é a mesma, só que da forma inversa.
é quando a gente tem o fundo do padrão rompido, né? O que a gente também chama de linha de pescoço ou a neckline desse padrão. Então, quando isso aqui for rompido, como foi nesse dia aqui, é quando a gente tem a confirmação de um topo duplo. Qualquer coisa antes disso, a gente não tem a confirmação de um topo duplo e você não pode chamar isso de um topo duplo. A gente tem a expectativa de que isso vá ser um topo duplo e pode se adiantar vendendo, saindo de algumas posições compradas ou eventualmente entrando numa posição vendida, né? Como aqui foi o caso, deu no intraday uma formação de um triângulo descendente que deu continuidade na baixa dentro do padrão. Mas a gente teve uma perna de baixa já estabelecida antes disso acontecer. Isso vai ser muito mais bem visível aqui dentro de um gráfico intradia, né? Onde a gente teve aqui o padrão do triângulo descendente que veio após essa tendência de baixa aqui, né? Teve um movimento fora da curva aqui, mas o padrão se manteve. A diferença é que o padrão de topo duplo ele só pode ser confirmado quando isso aqui acontece, quando a gente tem um rompimento, um fechamento abaixo do que foi a linha de pescoço já testada algumas vezes. E a medição é da mesma forma, a gente mede, né, a partir aqui do topo até o fundo, projetando isso aqui para baixo, né? Então a gente teve aqui o objetivo sendo atingido do topo duplo no caso. E a cunha descendente, que é a diferença entre a flâmula e a cunha, é basicamente porque a flâmula vai ser um padrão também aí que vai durar de 2 até 8 semanas, né? Mais ou menos. E ela vai funilar aqui. Enquanto a cunha descendente, ela vai vir após uma tendência de baixa e ela vai afunilar aqui embaixo. E no caso da cunha, é natural que o rompimento não seja tão explosivo. A gente pode acabar rompendo, testando isso aqui, ficando mais um pouco nessa região antes de acabar rompendo, né? Ela tem uma duração um pouco maior. No caso da cunha, ela pode ir aí de 4 até 26 semanas, também, segundo Edwards Magui e Schabacker. Agora, a mesma coisa vale para cunha ascendente, né? Só que, obviamente, no final de uma tendência de alta, né? Onde a gente vai ter aqui também aproximadamente 5 toques, e aqui sim o movimento tende a ser mais explosivo para baixo quando acontece o rompimento. O que não pode acontecer é como às vezes a gente encontra uma tendência de baixa acontecendo, a gente vê a cunha sendo traçada como se fosse toda a tendência de baixa. Às vezes a gente tem um movimento que está acontecendo a tendência de baixa dessa forma, e a gente vê uma cunha sendo traçada como sendo, por exemplo, toda essa tendência. Ela não está revertendo nada. Ela é a própria tendência. E isso é o que não pode acontecer. É muito comum isso acontecer com as cunhas descendentes, mas a gente vê isso acontecendo com vários desses padrões. E é como eu falei, às vezes o que importa mais não é a formação da figura em si, porque dentro de uma tendência de alta, a gente vai ter em algum momento uma parada, né? A gente tem, é, mesmo segundo Elliott, né, a gente tem as 3 ondas impulsivas e 2 ondas corretivas. Dentro dessas ondas corretivas, que acontecem as formações de bandeira, ou então de um retângulo, ou então de um triângulo simétrico. Normalmente, quando, por exemplo, a primeira é uma onda simples, que seria uma onda de baixa, a segunda seria uma onda complexa, que poderia ser um triângulo simétrico. Então, isso acontece. Só que aí a gente tem o contexto, porque a gente tem as tendências que estão vindo antes disso, né? A gente não pode tratar o movimento como um todo como sendo um padrão. Bom, é claro que a gente tem mais padrões nisso daqui, aqui eu trouxe só os principais, né? Eu poderia até incluir no caso aqui dos principais padrões que levam a reversão ou continuação, aqui poderia ser incluído o ombro, cabeça, ombro também, né? Porque ele está aqui como alguns casos, mas ele pode ser reversão ou continuação. E se alguém quiser se aprofundar nesses assuntos aqui, eu recomendo comprar o livro do Schabacker, né? Ele é um livro um pouco menor de ser lido, mas é um pouco mais denso. Já o do Edwards Magui, apesar de ser maior, ele é um pouco mais fácil de ler, mas são dois livros que, por sua natureza, são difíceis, assim, não é uma leitura muito tranquila. E eu vou deixar aqui na descrição o link do Notion que eu escrevi, que tem as principais, não tem todas também, tem mais ou menos essas que eu coloquei aqui com algumas ressalvas, aonde eu tenho nesse Notion ali a explicação de algumas formações clássicas, né, onde você consegue acessar ele aqui, eu vou deixar ele aberto. Você consegue acessar aqui algumas formações de reversão ou de continuação.
consta, né? Abre aqui, você vai ter a descrição conforme está nos livros, né? Com algumas fotos aí de exemplo, tá? Vai ter algumas que eu não comentei, como por exemplo o topo arredondado, mas aí você cabe aí aos teus estudos aí ver o que que te agrada para aprender um pouco mais sobre isso, independente se seja para fazer trade ou operar ou não, ou simplesmente para poder ter uma noção aí do contexto no gráfico, como é que tá a situação do preço. Beleza? Espero que tenha ajudado, pessoal. Agradeço aí para quem ficou até o final do vídeo. Se quiser dar uma ajuda aí